Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mais Clientes. E hoje, minha convidada especial, Miriam Hattori, vai dar um show aqui sobre autoconhecimento. Miriam, seja muito bem-vinda, minha amiga. Gratidão e super orgulhosa de estar aqui nesse teu espaço maravilhoso. Obrigada pelo convite. Fiquei sabendo que veio para Campinas só para gravação, então tô exclusivo, hein? Exatamente, tá exclusividíssimo. Porque eu já saí ontem de Curitiba, né? Tava por lá e vim aqui só para gravar o podcast. Muito bem, então vamos falar sobre autoconhecimento. Primeiro, Miriam, quando você falou pela primeira vez comigo sobre a equipe interna, eu fiquei pensando, o que é esse negócio de equipe interna? São as pessoas, são os meus pensamentos, são as minhas personalidades, e eu fiquei tentando entender o que era aquilo. E venho aprendendo com você a cada mentoria que a gente tem mais sobre isso, mas quero que você explique. Qual é a origem? O que é equipe interna? De onde saiu tudo isso? Conta pra mim. Então, Cassim, esse termo, né, esse conceito, equipe interna, que são essas diversas pessoas que moram dentro de nós, porque somos pessoas diferentes em cada lugar que a gente está, né? Com uns a gente é mais à vontade, com outros a gente é um pouco mais tímido, a gente tem um aventureiro dentro de nós, mas também ao mesmo tempo a gente tem um lugar mais rotineiro. E esse conceito de equipe interna, ele nasceu no momento, eu vou dizer que foi o momento mais árduo da minha vida, assim, mais dolorido da minha vida, né? E às vezes a gente precisa receber um chacoalhão da vida, eu acho que nem sempre precisa, né? Mas às vezes a gente precisa receber um chacoalhão da vida para justamente poder fazer o próximo movimento, né? O próximo salto evolutivo, assim. E foi o momento em que eu estava passando por uma dor, vamos dizer assim, muito grande com o meu companheiro de vida. A gente recebeu um diagnóstico de uma doença muito árdua e 16 meses depois ele partiu. Nossa, foi rápido. Foi super rápido, né? Foi uma avalanche mesmo. Foi tipo assim, sabe quando tudo desmonta? Eu tava numa lua de mel com a vida, né? E aí a gente vê o quanto que de uma hora para outra a vida pode, né? É um imponderável mesmo. A vida pode simplesmente desaparecer assim na tua frente. E nesse momento nasceu esse conceito de equipe interna, que é essa ideia, né, de conseguir receber ajuda da gente mesmo. De que forma que eu consigo, no momento mais árduo da minha vida, ter velocidade para conseguir fazer um redimensionamento e até um redesenho do que é a vida, né? É como se fosse assim, aquele jogo que eu estava jogando já não dava mais para jogar porque ele desmontou, que era aquela vida lá. Desmontou mesmo, literalmente, né? E aí você tem que remontar tudo, mas não dá para remontar do mesmo jeito que estava antes, porque as pessoas que estavam lá, o contexto que estava lá já é outro, né? Então é como se dentro de nós a gente tivesse a possibilidade de ir lá e trazer uma nova equipe interna, ou seja, novas pessoas dentro de nós, para reconfigurar a próxima vida. E aí nesse momento nasce essa ideia de equipe interna. Então, quem é agora da minha liderança que tem que vir, né? E muito importante no sentido também de que, por vezes, não dá nem tempo de ficar só atuando através de ajuda externa, né? Você precisa também ter um movimento de ter uma inteligência interna que vai te capacitar a atuar também com mais velocidade, né? Que é o que o momento estava pedindo. Você criou isso durante o processo, porque você não trabalhava com isso antes, esse termo não existia, foi mediante a situação, você foi criando e vivendo e passando por isso, ao mesmo tempo, foi isso? Ele existia, né, no sentido de que eu já estava trabalhando com autoconhecimento, já era uma facilitadora de vidas, vamos dizer assim, e eu trabalhava com esses, vamos dizer assim, com esses membros de equipe interna, mas ele não tinha essa conceituação e esse termo exatamente dessa forma, equipe interna. Eu trabalhava com os membros de equipe interna, eu mapeei isso, e eu trabalhava com os membros de equipe interna, mas eu não tinha chego nesse lugar, que é, nossa, mas a gente tem essa equipe, e essa equipe, para mim, antes era assim, você vai conhecer essa equipe. Mas naquele momento, além de conhecer, eu precisava reconfigurar a liderança. Então aí o conceito de equipe interna, ele nasce por isso, você tem que trocar a equipe, é como se fosse assim, você vai jogar um outro jogo, então você precisa de uma outra equipe. Aí o termo específico equipe interna nasceu exatamente ali. Quantas pessoas, acho que não dá para falar de todos, mas quantas pessoas cada um tem dentro de si? Como é que é esse lance da equipe interna na quantidade de pessoas que estão ali dentro? Quantas? Então, a gente tem uma imensidão incontável de pessoas dentro de nós, né? Mas eu mapeei os líderes. E através né, de todo esse trabalho que eu faço, de viajar para fora do Brasil, de mentorar outras culturas, eu mentorei por 5 anos na Europa, várias culturas e vários países, justamente para validar essa equipe interna. Então, eu mapeei 56 líderes de equipe interna. 56 líderes? E mais importante do que você conhecer todos eles é você saber quem neste momento precisa ser escalado, né? Perfeito. Identificar quem precisa ser, também
ter essa humildade de saber que quem está liderando vai ter que sair, dar lugar para o outro. É uma equipe interna e também existe uma discussão interna. Como que é isso? Como que a pessoa, quando ela precisa, ela identifica essa necessidade com a clareza de já saber que tem equipe interna? Como que é esse jogo ali dentro, Miriam? Então, na verdade, eles conversam dentro de nós, né? A gente tem essa conversa interna. E o autoconhecimento é justamente essa capacidade que a gente vai desenvolvendo de decodificar essa conversa. Tá. Né? Para não virar uma briga interna, um confronto interno que muitas vezes leva a gente até a ficar doente, né? Eu não quero simplificar uma coisa complexa, mas a doença, ela também, parte do processo de ficar doente é uma guerra interna, né? É um tentando derrotar o outro. Então, o jeito da gente conseguir, né, entender tudo isso é justamente ir ganhando intimidade com a comunicação que está acontecendo ali. Por vezes a gente fica tão preocupado com a crença, né? E eu tô mais atenta em quem é que tem a crença. Quem é que tem a conversa, Tá. né? Então, essa é a ideia de conseguir se escutar e entender quem é que está querendo vir, quem é que está demais, né? E que está preponderantemente levando a gente a ter uma vida que às vezes é mais do mesmo, né? Primeira vez que eu li o Poder do Agora, acho que eu li umas 5, porque eu demorei para entender, e sou acelerado, mas eu era muito mais acelerado. E a primeira vez que eu li, aquele conceito de você parece que você dá um passo para trás e começa a se assistir, foi essa sensação que eu tive. Eu tô linkando agora que você está falando, juntando os pontos, um pouco disso. Acho que a primeira vez que eu vi o primeiro líder da equipe interna, acho que foi esse momento que eu olhei, dei um passo para trás, olhei e falei assim, quem tá falando? Quem que tá pensando? Quem tá com essa pressa toda? Né? Quem que tá angustiado? E eu nem sabia desse contexto, mas interessante como as pessoas vivem isso, mas não estão presentes para isso, né? Não, porque fica uma confusão tão grande internamente e colapsam os membros de equipe interna, né? Isso é ausência de autoconhecimento. O autoconhecimento é, na verdade, o que a gente veio fazer aqui, né? O que a gente veio fazer aqui é entender essa confusão interna, que é uma unidade. A gente tem que buscar essa unidade, ou seja, fazer todo mundo trabalhar junto, mas não dessa forma tão colapsada, né? Entendi. Então é como se a gente tivesse que descolapsar Tá. para fazer isso virar um grande fórum e depois trazer tudo de volta. É isso que dá sentido para nossa existência. Por isso que de vez em quando a gente tem essa sensação de parece que a vida está meio sem sentido, né? Então esse momento da minha vida, por exemplo, foi um momento em que na real eu saquei que eu fui, é quase como se eu tivesse sido ejetada, né, da minha vida maravilhosa, vamos dizer assim, que parecia tudo lindo, maravilhoso, mas era uma gaiola de ouro. Né? Tava tudo confortável, tava tudo feliz, tudo alegre, mas era uma gaiolinha, onde eu tava ali fazendo a mesma coisa, né, de sempre. Então, às vezes, a vida dá uma ejetada, não precisa ser assim, se a gente tiver uma escuta, né? Uhum. Mas estava tudo tão bom, né, que você para de escutar aquilo que não tá bom, né? Veio essa, vamos chamar de provocação, que foi o que fez você se mexer naquele momento, e tudo isso aconteceu. Mas você falou agora, o gaiola de ouro, que é um contexto interessantíssimo. Muita gente fica nessa gaiola de ouro, nem sabe como ela é de ouro, né? Ela é toda bonita, valiosa, maravilhosa, deve ser até espaçosa, e as pessoas não percebem quando entram e depois não conseguem sair. Fala um pouco de gaiola de ouro. Então, gaiola de ouro é esse lugar, né, que por vezes a gente vai construindo, né, e a gente tem um jeito muito eficiente de construir essa gaiola de ouro, que é através dos nossos estudos, através da nossa situação profissional, as pessoas com quem a gente se relaciona, e aquilo vai ficando bonitinho, né? Vai ficando tudo douradinho, a gente vai sendo suprido. E eu digo até que às vezes o sucesso profissional, ele vai fazendo com que essas barras da gaiola de ouro ainda fiquem mais robustas. Então você vai tendo a sensação de que tá tudo bem, mas quando você vê, você tá preso, né? E o que significa gaiola de ouro? É você ficar preso numa coisa que você mesmo construiu, com a sensação de que tem mais vida fora dela. Entendi. Essa sensação, quando é a questão da gaiola de ouro, tá bom, tá gostosinho, tá tudo do jeito que você queria ali, mas essa sensação, ela surge pra tipo, ei, e lá fora? O que você tá vivendo isso, mas o que você não tá vivendo? É esse lugar? O pior, eu acho que do que você não tá vivendo, né? A gaiola de ouro, ela te coloca num lugar onde tem você, membros da tua equipe interna, que só vão conseguir se manifestar quando você sair da gaiola de ouro. Então, aí você nem escuta eles. É como se você, para caminhar na tua direção de encontrar mais de você, você tem que sair da gaiola de ouro, porque você está fora da gaiola de ouro. Né? Mais de você, o teu aventureiro, o teu lado criativo, o teu lado que vai viver outras vidas, enfim, né? Que vai manifestar os potenciais, ele está fora da gaiola de ouro. Então, pior de tudo da gaiola de ouro é que você deixa de conhecer outras pessoas dentro de você. Você só conhece quando ela se manifesta. Faz sentido. Por isso que vai dando a sensação de vazio. Vai dando aí, tem às vezes tudo e sente que não tem nada. E dá a sensação de estar perdido, por exemplo. Nossa, eu tô com uma sensação de estar perdido, né?
Às vezes você sente até, eu tô com uma sensação de tá me largando para trás, né? Então, quem tá se sentindo largado para trás não é quem tá dentro da gaiola de ouro, é quem tá fora. Olha que isso é muito interessante. Muito, porque a sensação vem. Vamos lá, agora eu tô no jogo, hein? Tô no jogo. A sensação vem do membro da equipe interna que ele vive do lado de fora, ele tá esperando aquela chance, aquele momento. E aí isso começa a gritar. E aí a pessoa percebe, vamos pensar que ela percebe, até porque ela começa a se sentir meio vazia e tal. E como que decide mudar? Porque aí imagino que o medo da mudança seja gigantesco. Como que muda numa situação dessa? É que não necessariamente você precisa sair da gaiola de ouro. Essa que é a ideia, né? A gaiola de ouro é uma construção mental tua, né? Você que acha que, nossa, mas eu preciso trocar de emprego, eu preciso, né, tipo, fazer uma mudança no meu relacionamento, e você acha que você tem que fazer uma disrupção na vida. E na verdade, a gaiola de ouro é uma construção de sensação e uma construção, né, de estar preso e uma sensação mental. Basta você entender que tem outras camadas de vidas para serem vividas. Então, você expande essa área de território de vida vivida, né? Então, eu diria que é se propor a fazer novos movimentos. E não dá aquele medinho do quem mexeu no meu queijo? Porque, assim, a sensação de sair, é tudo mental, tá tudo entendido, mas a sensação de sair da gaiola de ouro, porque agora eu quero, tem algo em mim que tá falando para eu sair, mas eu vou perder aquilo que eu já construí, aquilo que eu já tenho. É possível ganhar e ganhar, ou é necessário perder para ganhar? Não, eu acho que não é necessário, não é necessário perder para ganhar. Não. É possível ganhar, ganhar e ganhar. Porque o que acontece? Na hora que você não faz o próximo movimento, né? É como se você, então, estivesse perdendo tudo que você não está vivendo. Você está perdendo vida. Você está vivendo só essa vidinha aqui. Tá. Né? Não é à toa que está disponível para a gente a possibilidade de viver 120 anos. E não é para viver 120 anos que nem antigamente se via até os 27 anos. Então, você vivia um ciclo de vida, né? Agora, se você vive a 120, então, além daquele ciclo, é para você viver o próximo e o próximo. É como se fosse recebendo promoção dentro da tua vida. Tá bom. E não esticar o chiclete, né? Não é aquela vida. Não. Você mudaria de 90 para 120 e tem gente que vai esticar a mesma coisa de 90 a 120. É outra coisa. É outra que a gente tá coisa. falando. É o próximo nível da tua vida. Tá. Então, assim, além daquilo que você faz, é você conseguir levantar o teu, vamos dizer assim, a tua possibilidade sobre você. Quando você traz novos potenciais, então não ficar presinho naquele lugarzinho lá, achando que aquilo ali já é tudo que você pode fazer, né? Então nossa, mas se eu já consegui tudo isso, que movimento, qual é o próximo jogo que eu vou jogar? É o jogo, por exemplo, no meu caso, né? Eu fazia atendimento, tudo presencial. Eu viajava daqui para a Europa 3 vezes por ano, morava 3 vezes por ano na Europa para fazer atendimento presencial. Qual que foi o meu próximo jogo? O online. O meu próximo jogo foi aprender toda essa inteligência do digital para poder atender os meus clientes de fora do Brasil sem ter que ir lá. Né? E isso envolve o quê? Envolve uma série de aprendizados novos, onde eu tive que sair do zero, virar aprendiz de novo em várias habilidades, para poder usar aquilo que eu já tinha conquistado profissionalmente num outro canal, num outro formato. Isso é viver uma vida a mais. Né? Uau! Entende? E aí isso me dá uma liberdade nova, né? E aí, nesse momento que você precisou das novas habilidades, você, com a sua clareza, você já sabia quem da equipe interna que tinha que vir para cima para trazer isso? Sim, por exemplo, o meu era um membro de equipe interna chamado aquele que sistematiza as coisas. Então, o meu aventureiro estava muito solto, muito liberado, tanto que eu viajava para a Europa, E você passava quanto tempo cada vez? Cada vez eu passava de 1 mês e meio a 2 meses. Nossa, literalmente você morava fora. Eu morava, eu tinha casas nesses lugares. Olha né? que legal. Eu sempre alugava as mesmas casas com as mesmas pessoas. As pessoas faziam, tipo, eu chegava lá, ai, Miriam, a gente fez o leitinho, deixou na tua geladeira, pega lá as coisas do freezer. Tipo, o dono do já imóvel era de casa mesmo. já era de casa, era como se eu fosse parente já dessas pessoas. Porque eu viajava 3 vezes por ano, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu fiz todo esse movimento, eu já sabia que eu precisava fazer isso. Eu estava atendendo no individual, grupos pequenos, né? E estava muito gostoso, né? O ego, né? Você atender um europeu, um alemão te contratando. 3 vezes por ano. 3 vezes por ano e tal. Só que o que acontece? Era um tipo de vida que eu já vivia várias vidas, vamos dizer, né? Via no Brasil, via lá. Só que eu ajudava um grupo de pessoas muito pequeno. Tinha essa Quando limitação. aconteceu tudo aquilo com o meu companheiro, eu vi a possibilidade de que eu ia morrer um dia. Entende? Eu falei, nossa... Acontece. A gente morre mesmo, né? E se fosse comigo? E se nesse momento eu evaporasse desse planeta, né? Tudo que eu sei e tudo que eu faço... ia virar pó, porque eu não tinha sistematizado nada, eu não tinha plataforma, eu não tinha documentação. Eu tinha a documentação que estava comigo, né? E eu tinha ficado muito boa naquilo, de atender, eu tenho muita assertividade e tal. Só que tudo estava sem documentação. Então, quando tudo aquilo aconteceu, eu não podia mais viajar.
o meu companheiro, ele atendia comigo, ele já não atendia mais comigo. Então, quando eu assumi o negócio, pela primeira vez na minha vida, eu protagonizei aquele negócio. Porque eu decidi que eu ia fazer por conta, né? Então, naquele momento, eu passei a viver uma coisa que nunca na minha vida eu tinha vivido, que era não ter sócio. Então, você percebe que aqui a gente está falando de um membro de equipe interna, que é o meu dono da verdade, vamos dizer assim, né? Totalmente diferente de quem estava antes, totalmente. Exatamente. Então, você percebe que não tem nada, eu não perdi nada, né? A não ser uma vida que se interrompeu, mas eu não perdi aquela vida que eu tive com esse meu companheiro de vida. Sim, né? Ela está naquele lugar. Ela está ali. Só que eu continuei, né? Qual que é o próximo nível do jogo? O próximo nível do jogo assume aí, né? E muitas vezes a gente não faz esse assume aí. A gente fica ali naquele mesmo lugar, mas eu com medo, mas não sei o quê, né? E aí esse medo, ele impede a gente de fazer o próximo nível, né? Então não tem perda. Não tem perda. Isso é muito legal porque desmancha aquela ideia de cada escolha uma renúncia. Cara, se você viver assim, cada escolha uma renúncia, a cada escolha você já entra perdendo o que você não escolheu, né? Eu escolhi e desescolhi aquilo. Mas não, eu escolhi isso aqui, já é uma vitória aqui, tem ganho. Eu vou seguir vivendo isso. Eu acho que a gente poderia trocar a palavra renúncia por cada escolha você liberta, né, vamos dizer assim, uma vida para pegar a próxima, sabe? Tá. Então você se liberta também de viver só aquela vida. Então eu não entendo como renúncia, assim, eu entendo com cada escolha um movimento de continuidade, né? Falando em vida... isso que dá o tédio das pessoas. Imagino. Se sentem entediadas, porque você entra num circuito que é um circuito de ficar repetindo sempre a mesma coisa. A gente não veio aqui para isso. É muito bom, que bom que a gente está tendo esse papo aqui hoje. Você que está nos acompanhando aqui, na descrição desse vídeo vai ter todos os links ali no Instagram da Miriam, site. Você certamente vai querer conhecer mais da Miriam, então os links estarão aí. Aproveite para se inscrever aqui no canal do YouTube, deixar suas dúvidas e comentários, tá? Miriam, que história é essa de viver mais vidas na mesma vida? Como que funciona isso? Como que dá para fazer isso? Então, esse exemplo que eu te dei, por exemplo, né, a vida que eu estava vivendo com o meu companheiro, quando aquilo se rompe ou se evapora, é a possibilidade de eu viver a próxima vida, ou seja, ou eu fico choramingando, né, e sofrendo e na dor profunda, ou eu encaro que aquele ciclo é um ciclo e que eu vou ter que viver o próximo ciclo. O meu companheiro, ele encerrou e foi para algum outro lugar, né, e eu não. Cada um com as suas crenças, né? Então, viver mais vidas nesta mesma vida significa você continuar o jogo. Do que a gente veio fazer aqui, né? É continuar a jornada da vida. Isso significa viver mais vidas. O que é não viver mais vidas nessa mesma vida? É você continuar no mesmo ciclo, sentindo que tá monótono, sentindo que ali já deu tudo que tinha que dar, sentindo que tá preso e não fazer nada. Pô, é depressão o nome, né? Vira isso, né? É uma falta de sentido na vida. A gente sente que tá meio sem sentido, sabe? Porque a gente não é um robô, a gente não veio aqui para ter uma vida que fica nesse lugar. Que é diferente de ter disciplina e consistência para construir, né? E para aprender. É diferente. Aqui a gente tá falando de outra coisa. Aqui a gente tá falando, já aprendi tudo, já tô dominando a parada, e eu tô aqui nesse lugar. A sensação de prisão é o primeiro lugar que tá contando para você que você não tá vivendo a próxima vida. E a sensação de medo é aquela que vai te impedir de encarar a próxima. De começar isso. Então, a sensação, isso é importante, porque quem está assistindo a gente, de repente está assim, como que eu percebo, né, que está na hora de viver uma nova vida, de sair disso, etc. Então, a primeira sensação é uma sensação de prisão e depois ligada ao medo. Então, eu me sinto presa, mas eu nem consigo energia para mudar. E ficar esse é um bom sinal. Você sabe que eu diria até que não é nem o medo, não é nem a sensação de não ter energia para mudar. É quase como se fosse, eu gosto muito dessa palavra, é quase como se fosse impossível mudar. Quando a gente tem a sensação de que tá impossível, né? Tipo assim, eu tô me sentindo preso, tô achando tudo uma chatice, tipo, não é possível que seja só isso. Se todas as indagações vierem e em seguida vier uma sensação assim, que é a próxima fala do membro de equipe interna, né? Que diz assim, é impossível mudar. Nesse momento, você perdeu a conexão com o humano que mora dentro de você, divino que mora dentro de você. Virou um robô. Nada é impossível. Aliás, a gente falou tempos atrás sobre isso e eu já vou antecipar esse assunto para cá. O impossível é temporário. Dá pra gente chamar assim? Qual que é a sua visão sobre o impossível? Porque isso rende. Conta. Isso rende. Conta. O impossível é temporário mesmo. O impossível é temporário.
Por que ele é temporário? Porque é a percepção que você está tendo daquela situação, daquela próxima realidade, ou até daquilo que do lugar onde você está. Né? Então, quando você tem esse lugar do impossível, que você fala, cara, é impossível, você perdeu a conexão. É quando a gente perde a conexão com o nosso lado divino. A gente tem uma divindade. Onde tudo é possível. Onde tudo é possível. No Literalmente. sentido do acesso. Por quê? Porque tá tudo em potencial. Não tem nada impossível. Tá tudo em potencial dentro de nós. Então, é uma questão de você acreditar que você pode desenvolver cada potencial que vai levar você a sair da tua gaiola de ouro, a fazer uma mudança na tua vida, a ter um Instagram que eu nem tinha naquela época, né? A ter um Instagram, a conseguir entrar numa câmera, a conseguir imaginar que você vai trabalhar autoconhecimento. A primeira objeção que eu tive que vender para mim mesma na época foi como é que vai fazer autoconhecimento com pessoas que você não conhece, sem vê-las, sem tocar nas pessoas, sem encontrar as pessoas, tudo pela... Como assim? Por um vídeo, né? Essa foi uma das objeções. É impossível fazer processo de autoconhecimento nesse Isso te tocou nesse momento? Canal. Sim, né? Porque as pessoas começaram a falar. Eu tive cliente que chegou para mim e falou, Miriam, não dá. Né? Porque na época eu já atendia os clientes todos presenciais, né? E eu tive um único cliente que disse, não dá. De todos os meus clientes, né? Ele não quis permitir o processo. Não, ele falou, assim eu não quero. Aquele cliente representava uma objeção dentro de mim, eu tinha uma pessoa também dentro de mim. Então, o impossível, ele está falando da possibilidade que a gente tem de acessar o nosso lado mais divino, que é uma fonte, é um lugar onde a gente vai buscar tudo que a gente precisa para ter os insights, para ter as sacadas, para ter a dimensão do que a gente está fazendo aqui. A hora que a gente se conecta com isso, as coincidências da vida vão apresentando as oportunidades na sequência em que a gente precisa pegar para fazer a coisa acontecer. Poderíamos dizer que nessa sequência, essas coincidências seriam as sincronicidades? Você gosta dessa ideia? Completamente, né? É você conseguir estar naquele lugar, naquele momento, com aquelas pessoas. E para isso, você precisa ter o quê? Você precisa estar no lugar de, vamos dizer assim, eu chamo no lugar de conexão, né? Tem um lugar de conexão. Por isso que o impossível é temporário. Quando a gente acreditar, né, que tudo é possível no seu tempo, né, e na sua interferência de ação e com a ajuda de cada um nas suas crenças, ele passa a ser temporário. Você tira, é difícil, é árduo, mas vai acontecer. E a sincronicidade é quando a gente consegue estar nesse lugar onde a gente vai acessar essas informações que a gente precisa. Eu gosto da ideia de estar disponível. Quando a pessoa está literalmente fechada, trancada, e ela não está disponível, ela pode passar diante da maior e melhor oportunidade da vida, que ela não vai ver, ela está cega ali. E aí eu queria trazer o momento da nossa conexão, porque a gente vem de um mastermind em comum, a gente se encontrou com um mentor em comum, a gente se encontrou no Zoom em algumas reuniões, algumas mentorias, interagimos um pouco ali e tal, e teve um belo dia que você foi como convidada num encontro de um outro mastermind, eu também como convidado por uma outra pessoa, a gente se encontrou ali, a gente está lá na mentoria e tal, mas foi ali que a gente conectou. E eu lembro que a gente bateu um papo rápido ali, e naquele dia eu senti muita falta do meu charuto, que eu queria estar no meu canto com o charuto, porque eu fui gente, vou contar pra vocês. A Miriam falou, acho que uma frase pra mim ali, foi uma coisa curta, de 12 segundos, e aí eu fui pro cantinho, pensar no que ela tinha me falado. E eu fiquei um tempo naquele cantinho, e ela falou assim, e aí, tá de castigo aí? Tá pensando no cantinho? Eu falei, mulher, você me pôs pra pensar com uma frase, e eu fiquei um tempo ali pensando naquilo. E depois, de fato, a gente se conectou e a gente trabalha junto. Eu vivi isso que você tá falando, né, de se permitir e de ter esse momento da conexão. E olha quantas coisas a gente desenrolou e desencadeou a partir daquilo. E o legal é que quando a gente consegue estar nesse lugar, né, de estar aberto e de estar realmente entendendo o nosso lado divino, né, nós somos esse divinamente humanos. A gente não é só humano, a gente é divinamente humano. Por isso que a gente tem a crença, tem gente que vai para a religião, tem gente que vai para um lado mais místico, tem gente que vai para um lado, eu não vou para lado nenhum, mas eu acredito que tem alguma coisa do mundo não visível, né? Mas tem um mundo não visível, que é onde você sente, você conversa com essa, né, acessa e conversa com essa fonte, vamos dizer assim. Vou chamar de fonte para ficar todo mundo entendendo, né, do que eu tô falando. Então, quando a gente tem esse entendimento, nossa, mas tem, né, um lugar que a gente pode acessar, o legal é que as pessoas que estão à sua volta, elas podem acessar uma informação para você. Uau! Entende? Então, isso acontece direto comigo. Eu estou conversando com uma pessoa e se aquela pessoa estiver aberta, né, eu acesso essa informação e entrego para a pessoa. Então, cansa de acontecer de eu conversar com a pessoa 5 minutos, às vezes 2 minutos. E aí eu acesso uma informação. Eu tenho uma história que é incrível, assim. Que tem eu peguei um Uber uma vez,
né? E aí eu tava... Depois a gente pode até colocar a foto aqui. Vamos fazer isso. Quiser, Eu que é genial. coloco os links, que é genial. Eu peguei um Uber e eu tava conversando com o Uber e ele começou a falar que ele tava meio... Sabe quando a pessoa tá meio... Uber, às vezes os caras são meio frustradão, meio triste, né? Ah, não deu certo isso, ele tava ali. E eu falei, cara, o que você quer da vida? Ele era DJ. E eu peguei e falei assim, o que você quer? Ele falou assim, eu queria tocar com o DJ X lá. E falou o nome do DJ, né? Daí eu falei, mas e por que não toca, né? Porque, né, é impossível, o cara não sei o quê. Mas eu falei, mas tocar o que você quer? Eu queria participar de alguma coisa, queria estar perto e tal. E eu pedi pra ele começar a entrar nessa energia. A gente tava indo até o aeroporto, era uma viagem longa. E aí, eu não conhecia nada desse lugar. Eu conheço o Alok, eu conheço alguns aí, né? Mas esse DJ específico que ele tinha falado... Não faz ideia. Eu não sabia, não fazia a menor ideia de quem era. Aí... quando a gente chegou no aeroporto, nós encostamos lá, ele me dá um grito dentro do carro. Ele falou assim, o DJ tá lá. Tem um DJ chamado DJ Chapeleiro, não tem? Ih, agora não sei não. Vocês conhecem? Conhece a equipe? Que é DJ Chapeleiro, se não me engano. Não faço ideia. Eu não me lembro, desculpa se eu errei o nome. Mas, enfim, é um cara muito famoso, mas muito famoso. Ele tava parado, dando um tempo, na entrada do aeroporto. Aí eu falei, cara, vamos lá falar com ele. Vocês vão ver que é ele mesmo na foto, porque ele tem umas tatuagens aqui na mão. Tá. E aí dá pra ver que é ele mesmo. Porque quem conhece vai ver que é ele. Não tem fake aqui o troço. Aí eu fui lá e falei, não, tira uma foto comigo, né? E aí eu fui lá, apresentei o cara. Eu não conhecia o DJ. Apresentei o cara e falei, esse cara aqui tá querendo tocar com você. Não sei o que, a gente veio falando de você. E aqui a gente encontrou você. Ele tava sozinho. Cara, qual é a chance, né? Sentado numa floreira ali. Entende? Então, assim, acontece coisas... Nossa. Incríveis. Isso é. Qual é a chance disso acontecer? Né? O cara que ele falou que ele queria encontrar, que era uma pessoa famosa, encontra no destino que ele foi te deixar. É isso aí. Que legal isso. E deixei ele conversar, agora com você. Você soube mais dele? Tem contato ainda? Não, eu só deixei ele lá. A história dele segue lá agora. agora. E daí eu apresentando um DJ pra ele, que ele, né, porque ele que deu um grito. A ponte ali, você foi o caminho. E eu peguei e fui embora. E você sente isso também invertido? Você sente que às vezes você tá falando com uma pessoa e do nada ela solta um negócio que nem tava na intenção dela soltar, mas ela soltou e falou assim, pô, chegou, era o que eu tava esperando. O tempo Acontece? Inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu entro intencionalmente com alguma coisa para resolver, por exemplo, dentro de uma livraria, né? E aí quando eu entro nessa livraria, eu entro intencionalmente, estou meditando sobre alguma coisa, pensando sobre alguma coisa, refletindo sobre algum tipo de conflito, e eu entro intencionalmente e eu encontro um livro que eu quero lá, que às vezes eu não preciso nem comprar. E eu abro, vejo, na maioria das vezes eu compro, mas às vezes eu até abro, pego um recado de um e compro outro, né? Entendi. Mas isso é você estar aberto, né? Uau. Então, aquilo que parece superficial para uns, para quem está acordado e atento, as oportunidades vão estar aparecendo o tempo inteiro. Basta estar desperto, né? O Larry Ribeiro fala um negócio muito legal, mais para a parte física, mas envolve essa questão também, que ele fala assim, tem um problema para resolver, na hora que for deitar, pega um copo d'água, deixa na cabeceira da cama, mentaliza o problema e dorme. Não, dá um gole na água e dorme. No dia seguinte, você acorda, toma um gole d'água e a resposta virá. Ele fala com tanta convicção isso, né? E tem essa coisa do metafísico que envolve também. Você já fez algo desse tipo, no sentido de experimento, que envolve água, que envolve, sei lá, meditar num lugar diferenciado, ou é mais na questão da intuição? Não, eu faço isso várias vezes. Eu chamo isso de me auto-mentorar. Então, alguns momentos, né, do ano, especialmente, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, eu troco de contexto. Então, eu vou me reconectar com o meu estilo de vida, eu falo. E essa reconexão com o estilo de vida envolve trocar... porque às vezes a gente vai... Não sei, né? Não sei aqui a galera que tá assistindo, que deve estar com a vida resolvida e tal, mas às vezes a gente entra num lugar que vira a corrida dos ratos, né? Você tem tanta coisa para resolver que quando você vê, eu tô na rotina do dia a dia. E aí quando eu percebo que eu começo a entrar nesse lugar me sentindo um pouco presa pelo meu dia a dia, eu faço uma mudança de contexto. Aí você chama um líder. Você recruta chamo um líder, outro. Que é o meu aventureiro. O aventureiro. E o meu sonhador, né? Que aí são esses membros de equipe interna que me tiram do meu contexto de vida atual. E aí eu vou morar fora. Eu vou passar 2 meses na Europa, vou passar 1 mês em algum lugar. Nem precisa ir para a Europa. Você pode ir para qualquer lugar, vai para a praia. Sai passa do lá contexto um final atual, de semana. pelo menos. É isso. Entende? É trocar de contexto, é se mexer, né? Tá. Você pode pegar o tênis e dar uma volta na quadra, entendeu? Dar uma corrida no parque. É o mesmo movimento. A dinâmica é a mesma. Perfeito. Eu faço um movimento um pouco mais forte, porque eu quero aproveitar esses momentos para ter mais insights, para me desplugar até do relógio, você percebe? Quando eu falo trocar, fuso, eu 4, troco 5 tempo, horas a mais. eu troco o tempo, eu troco o lugar, né? E aí eu saio desse lugar desse tédio, né? Que às vezes é gerado quando a gente
começa a entrar nessa corrida aí meio esquisita do automático, né? Então, para sair do modo robô, eu faço um modo humano, vamos dizer assim. E aí eu acredito que eu vou conectar esse divino, sabe? Me reconectar de volta com esse divino. Então, eu faço isso bastante. É o meu momento intencional de auto-mentorar. Legal demais. Evolução e autoconhecimento. Como que você definiria evolução? Então, para mim, evolução tem a ver com integração, né? Então, é quase como se a gente chegasse aqui em potencial, todo inteirinho, né? Vamos dizer assim, mas em potencial, quando a gente chegou, né? E aí, durante a vida, conforme a gente vai avançando, vai estudando, a gente vai manifestando os potenciais. E aí a equipe interna começa a ir aparecendo, né? Então vai separando daí a equipe interna. Daí uns tomam a dianteira, aí um resolve fazer engenharia, o outro resolve casar, o outro resolve não sei o quê. E aí a vida vai começando a acontecer. Então a equipe interna vai se separando, né? E aí alguns potenciais, eles vão sendo mais desenvolvidos, outros menos. Músico, né? Aí de repente, não, virei mentor de marketing. Né? Eu fui arquiteta já, fui designer. Então, daí não sou mais arquiteta, agora sou mentora de autoconhecimento. Já fui gestora de empresas em crise, né? Eu sou da área do negócio também, eu sou MBA de negócio. Então, você vê, tudo isso vai manifestando. Alguns membros de equipe interna vão ficando para trás. Alguns membros de equipe interna vão não mais tendo a chance na vida de acontecer. Então, eu acho que evolução é sobre a gente ir reintegrando a equipe interna de volta para fazer um movimento conjunto. Sabe? Então, hoje, eu sou mentora de autoconhecimento, quem entra na minha plataforma me vê desenhando lá dentro. Né? Eu sou designer. Me vê, inclusive, a parte gráfica de tudo que eu faço, dá para ver que tem uma pitada de design lá, né? Então, é uma alquimia. Então, evolução é sobre você ir conhecendo essa equipe interna para possibilitar que todo mundo consiga entrar no jogo, sabe? E aí você vai jogar com todo mundo junto para reintegrar a galera. Então, evolução é sobre essa integração. E autoconhecimento é sobre você conhecer as pessoas que você vai integrar. Falando em autoconhecimento, tem diferença? E se tem, qual é a diferença entre autoconhecimento e autodesenvolvimento? Então, o autoconhecimento é sobre você conhecer essas pessoas, né, dentro de você. Então, é sobre os membros de equipe interna. Quanto mais membros de equipe interna você conhece, mais você consegue decodificar a conversa interna e até os conflitos internos que estão acontecendo. Você sabe quem está falando, é isso. Você sabe quem está falando. Legal. E você sabe entender, porque às vezes a pessoa não fala, né? Dentro de você. Ô, Miriam, a hora que eu acho que eu tô entendendo, a hora que eu peguei aqui, você traz uma outra. Ela tem dor de cabeça. Às vezes ela não fala. Ela tem dor de cabeça. Entendi. É uma forma de falar. Tá. Entendeu? Tá, olha às vezes só. Às vezes ela tem preguiça. Às vezes ela procrastina. É uma forma de falar também. Tá. Né? Uma corrida para um vício. É uma forma de falar. Também é uma forma de falar, né? Então tem várias. E autoconhecimento é sobre essa decodificação dessa linguagem interna, né? Uau. Autoconhecimento é isso, é sobre se tornar mais robusto. Quanto mais membros de equipe interna você conhece, mais robusto você fica. Tá. Autodesenvolvimento é sobre habilitar essa galera. Olha só a diferença. Agora então, por vezes você vai. Eu preciso fazer um curso de oratória. Vou levar o meu falante, né? O meu dono da verdade. Não, mas talvez quem precisa ser treinado é o cara da escuta. Porque antes de saber falar, você precisa aprender a escutar, né? Às vezes você está num conflito tão grande, tanto pensando no que o outro vai pensar, né? Porque a grande dificuldade de quem tem dificuldade de oratória é o que o outro está pensando, né? E esse cara é, entre aspas, o tímido que mora dentro de nós. Que fica, ai meu Deus, o que o outro vai pensar? O que o outro vai pensar? Né? O tímido é o que mais se preocupa com o que o outro vai pensar. O cara que não é tímido, ele tá pouco se lixando com o que o outro vai pensar. Exato. Ele vai fazendo e errou, então, passou, quem precisa ser treinado? Olha é que o tímido, interessante. Né? E você tá levando ele? Não sei, nem conheço esse cara dentro de mim. Então, isso aí é desenvolvimento pessoal, é autodesenvolvimento. Perfeito. Isso ficou muito claro para mim. Autoconhecimento é literalmente saber quem são, identificar as vozes, ter essa percepção. E autodesenvolvimento é pegar esses caras e desenvolver eles à medida em que você precisa desse papel. Papel é uma palavra boa que a gente pode usar nesse contexto? Pode, o papel. Pode. Porque o líder vai exercer o papel Isso. que é dele. E existe algum momento em que a gente confunde o líder, a gente acha que está com o líder certo e é outro na equipe interna, e esse líder, ele é confiável? Olha que pergunta, né? O líder é confiável? Quando a gente identifica essa voz, a gente pode confiar naquilo? Porque é quase que uma forma de intuição, não é? Como que a gente sabe que está certo isso, Miriam? A gente sabe, aí eu vou trazer um termo chamado inteligência individual. Né? A inteligência individual é o quanto você conhece de você. E o quanto você conhece a diversidade que mora dentro de você.
Então, por exemplo, né, a inteligência individual está diretamente relacionada, por exemplo, com o nível de atuação que você tem com as pessoas que estão à sua volta que te incomodam, por exemplo. Então, o líder que tem autoconhecimento, ele sabe que cada pessoa à sua volta que te incomoda está falando alguma coisa sobre você. Cada julgamento que a gente faz da gente também está falando alguma coisa de você. Cada situação que está acontecendo também tem relação com você. Então, para sair, né, dessa cilada de repente estar com o líder errado, ou do líder não ser confiável, não é que ele não é confiável, é que às vezes aquele líder está manipulando o resto da equipe, né? Nossa. Sabe, tipo assim, cara, mas o negócio aqui é bom demais. Você olha pra tua vida. Tá. Né? Você tá reclamando do quê? Então ele tá manipulando no sentido de só olha o que tá bom. E não olha o que não tá bom, porque o que não tá bom é muito pequeno. Você vai botar em risco tudo isso? Então, o que eu tenho para dizer é, a gente não está botando em risco tudo que a gente já tem de bom. Né? O que a gente está fazendo é colocando para jogo aquilo que ainda tem de bom para viver e que a gente não está vivendo. E lá na frente, a ideia é que a gente seja capaz de colocar a hashtag valeu a pena. Né? E não, meu Deus, devia ter. Entendeu? Tem aquela música do Titãs, que acho que chama Prefácio, se eu não me engano. É essa mesmo, Ele maravilhosa. fala, devia ter amado mais, feito o que eu queria fazer, ter visto o pôr do sol e tal, tal. Cara, imagina que tristeza, né? Chegar nesse ponto da vida e o que sobrar ou o que mais tem é arrependimento pelo que não fez, né? Deve ser horrível isso. Eu tô a caminho ainda. Acredito que estou na metade da vida, estou aos 44 anos. Gostaria muito, pretendo passar dos 100, vamos ver o que vai acontecer, não é? Mas ainda tem muito chão pela frente. Eu vi... Fugindo do contexto, mas talvez nem fugindo, Miriam. Eu vi um vídeo de um rapaz no Instagram, não me lembro nem o nome, eu honraria a fonte aqui agora, e mexeu comigo essa semana. Ele fala assim, quando, sei lá, um bilionário aos 94 anos, a gente já ouviu essa história várias vezes, um bilionário aos 94 anos, que você fala pra ele, cara, o que você gostaria? Aí ele pode te dizer, eu abriria mão de todos os bilhões que eu tenho para voltar na metade da minha idade, para voltar aos 45 anos. Aí ele fala assim, pô, então custaria bilhões ter 44 anos de novo. Ele fala, pô, eu tenho 44 anos hoje, então eu vou viver minha vida daqui pra frente como se eu já tivesse sido esse velhote bilionário aos 95 e eu troquei a fortuna pra estar aqui agora e acordei. E agora eu vou viver cada dia com essa mentalidade. Cara, isso me tocou profundamente, porque a gente tá na nossa corrida dos negócios, transformando e fazendo e querendo as coisas e sempre mais, tudo. Eu falo, cara, será que daqui a pouco eu vou chegar lá aos 90, 90, 100, sei lá, seja o que for, e vou falar, eu trocaria o dinheiro para ter 45 de novo? Então, se essa é a ideia, fecha o olho e abre, pô, 45 de novo. E boa, vou ver a vida daqui para frente. Você já viu algo desse sentido? Então, eu acho que quem pega o caminho do autoconhecimento e começa a entender a dinâmica da vida, que a dinâmica da vida está falando disso, está falando de estar aqui para fazer um trabalho, né? A gente não está aqui para ficar brincando, de fazer gracinha, a gente está aqui... Não estamos a passeio, verdade, fato, não, né? Não estamos. Eu, pelo menos, não tô, né? Eu tô aqui porque eu tô entendendo que o jogo é viver mais vidas nessa mesma vida. O jogo é, a gaiola de ouro vai existir em algum momento da vida da gente, e em vários momentos a gente vai ter essa sensação que ficou preso. Muito bem, teve essa sensação, se reconecta com o teu estilo de vida para você poder viver mais vidas nessa mesma vida, porque o jogo é a evolução. Né? Então, gerou tédio, gerou cara de não estar fazendo sentido, é porque você não está vivendo a vida de uma forma intencional e com propósito, que significa propositalmente vivendo, né? Então tem que viver de forma... Tô fazendo isso de forma intencional. Pode trocar intencional por propósito, tá. Né? Para que se entenda o conceito real da palavra propósito. E aí, lá na frente, o que vai acontecer é que você é um líder da tua própria vida e você se inspira com o teu próprio movimento. Então, quando você chegar aos 94, eu tô buscando isso. Quando chegar aos 94, eu tô tão feliz de ter chegado lá, porque eu fiz tanta coisa legal que eu vou estar mentorando lá. Aos 94. Vou estar contando o que eu fiz. Vou estar compartilhando, porque eu tô indo embora, entendeu? Então eu quero deixar um legado que é contar o que eu fiz. Né? Todas as minhas descobertas pela vida. Então, para não chegar aos 94 arrependido de que não viveu, a ideia é, não importa a idade que você tem hoje, a hora, agora. A melhor hora é essa. Tá ouvindo a gente agora. Deu um insight, clicou aí, cara, eu quero mais disso. Procura a Miriam, você tá entendendo, né? Procura a Miriam, vai falar com a Miriam. Tem vários programas, daqui a pouquinho eu entro nisso para saber os programas que você tem, para apresentar para a turma toda, para que você não seja uma pessoa lá no fim da vida, seja a idade que for, amarga, arrependida e que ainda enche o saco dos outros, porque gente infeliz enche o saco dos outros, né? Tem isso. Vamos lá, olha, eu tô com uma pauta que eu não queria perder nada de nada aqui. Analogias. Vamos falar um pouquinho sobre a vida como um trem. A gente falou disso no último encontro e a gente ficou um tempão nisso, né? Então vamos imaginar assim. A minha vida, ela é uma jornada como um todo, feita de pequenas viagens. Quando eu tô num trem, ele vai até certo ponto. Se eu não descer a estação e procurar um outro trem,
ou esse trem fica parado estagnado, ou eu volto pro mesmo lugar. E eu fico naquele joguinho, naquele espaço limitado. E aí eu desço, tô na estação e eu posso ficar perdido. E agora, quantos trens tem aqui? Para onde vai tudo isso? Como que você enxerga essa coisa, até o link de viver várias vidas na mesma vida, uma jornada como um todo, feita de pequenas viagens, e a vida é um trem? Tira esse nó desse assunto pra gente aqui, Miriam. Essa analogia do trem, ela é maravilhosa, né? De que a vida é feita que é uma grande viagem e que a gente vai trocando de trem, né? Para continuar a viagem. Essa analogia do trem é linda porque essa troca de trem, ela pode acontecer de várias maneiras. Você pode intencionalmente sair do trem, tipo assim, parou o trem, já deu, né? Hora de trocar o trem. Aí você desce, vai pro próximo ciclo da tua vida. Você pode ser arremessado do trem, olha, né? Que aconteceu comigo. Né? Não queria sair do trem, ficava indo lá e voltando. Na mesma viagem. Você vai e volta, e tá ali. Tá tão linda a paisagem. Uma hora do lado de cá, outra hora do lado de lá. Aqui eu já sei como é que funciona. E daí, como tá tudo lindo, maravilhoso, não tem nenhum problema mais sério ali acontecendo, você fica indo e vindo, né? Então, mas aí chega uma hora que a vida te arremessa. Porque a ordem natural das coisas é evoluir, é trocar de trem, ir pro próximo ciclo. E você pode, de uma certa maneira, começar a ficar num tédio, que aquilo tá muito mais o mesmo, e você meio sem, né, com resistência sair. O perigo é quando você sai do trem arremessado, esse para mim é o grande perigo, porque você não queria ter saído, mas arremessaram você. Quando você sair, você fica chorando na plataforma. Nossa, é como o fantasma do filme Ghost, lembra? Ele fica lá, sai do meu trem, né? O trem é dele, ele parou naquele tempo lá. Tem gente que vive assim. Tem gente que chama isso de vitimizar, né? Eu chamo isso de dormir no ponto. Entende? Assim, dormiu, de um sono profundo, e não está entendendo que é para pegar o próximo trem, é para continuar a vida. Ai, mas continuar a vida. Ai, mas aquela vida que eu tinha, que eu perdi. Gente, a gente nunca vai perder uma vida vivida. Porque aquela vida vivida te deixou ali naquela estação para você pegar o próximo trem. Eu só sou a pessoa que eu sou hoje por tudo que eu já passei na minha vida. Perfeito. Então, por isso que não tem perda. Nem quando você é demitido, você perdeu. Sabe? Porque não tem perda. Quando você é demitido, te arremessaram do trem. Olha, que analogia. Mira, você está ressignificando vários pontos hoje. Eu tenho certeza que a galera que está assistindo a gente aqui vai pirar com essa ideia. Prossiga que tem mais no trem. A vida arremessa, você te chacoalhou, e aí tem gente que tá lá no fantasma do trem, e aí, ó céus, ó vida, e fica batendo na porta, quer voltar pro mesmo lugar, e não olha pro tanto de estrada, caminhos e trens que ainda tem na estação, não é isso? E por tanto de trem, porque não é uma única linha. Cada vez que a gente sai do trem, aparece é como se fosse uma multidão. Assim, abre um leque. Abre um leque. Você pode entrar em qualquer um. E se você estiver conectado com o seu divino, você vai saber em qual trem entrar. Porque ele se ilumina para você. Olha. Entende? E aí você entra. Essa que é a ideia, né? E por isso que é um processo realmente de continuar caminhando na tua direção para você encontrar as próximas pessoas da tua equipe interna. Muito bom. Lembrando que a equipe interna são 56. Por enquanto. Você acredita que isso aumenta em algum momento? Você fechou esse número? Como é que tá na metodologia? Eu fechei esse número por uma questão didática. Né? Tá. Porque, na verdade, ele está dividido em grupos. Enfim, eu tenho toda uma sistematização para poder passar isso para o meu mentorado ou para as pessoas que estão trabalhando comigo. Então, isso, por uma questão didática, eu setorizei, vamos dizer assim, e agrupei esses membros de equipe interna em 56. Tá. E, lógico que eles podem derivar em vários outros, mas eu acho que quem consegue dominar o entendimento conceitual disso, depois pode derivar por conta própria, não tem nenhum problema, né? Mas eu consegui fazer de uma forma que... É uma pesquisa, né? Tá. De uma forma que isso se torne mais didático. Vamos imaginar, vamos sair do trem, vamos pegar um voo agora. Estamos num Boeing, e aí estou eu lá, Cassim, estou no Boeing, e aí identifico que eu preciso recrutar algum membro. Gente, esse Boeing é qualquer movimento da vida, tá? Eu preciso identificar ali um piloto, eu preciso escolher um piloto, recrutar um piloto ali. Todos os membros da equipe interna estão nesse Boeing comigo? Não. Não precisa. Não precisa. Porque é um Boeing, né? Usando a tua analogia. Então, quem está lá dentro desse Boeing é o piloto, o comissário, entende? São as pessoas que precisam estar dentro do Boeing, alguns passageiros. Mas, de repente, o cara que é o cara que dirige teu veleiro ou o cara que dirige teu carro, ele não precisa estar lá. Então, não é o tempo inteiro que você vai precisar dos 56 líderes de equipe interna. Tá? A cada movimento da tua vida, a cada momento da tua vida, você vai selecionar um grupo de membros de equipe interna que são aqueles que vão atuar naquele lugar lá. Por isso que essa dinâmica, né, de entender a cada momento da tua vida qual é o portal de aprendizado que você está passando é super importante. Inclusive saber quem é que está te segurando nessa vida aí
entediada? Quem é que está te segurando nesse sucesso que você já alcançou e que você sabe que já não faz mais sentido e não consegue se movimentar? Né? Então, às vezes, ele está te impedindo de... Ele entrou no Boeing por engano, entendeu? Não era para ele estar ali. E aí ele atrapalha o processo, não era para ele estar ali, não era o lugar dele. E a gente que acabou deixando entrar por falta de autoconhecimento. E as pessoas chamam ele de sabotador. Tá? Isso é legal. Eu não chamo ele de sabotador, eu chamo ele de uma pessoa dentro de você que não foi escutada quando estava em solo ainda. Isso é bom. É o cara certo na hora errada. Mas é o cara certo. É que nem, por exemplo, vamos supor, eu vou viver lá 2 meses na Europa. Que eu agora decidi que vou fazer 2 meses de Europa porque eu vou trabalhar de lá. Tenho liberdade geográfica, consigo trabalhar de lá. Tem um cara dentro de mim que é o meu disciplinado, meu sistemático, que é o cara do trabalho, rotineiro, tal, não sei o quê. Esse cara precisa ser escutado. Porque esse cara, ele não quer passar 2 meses na Europa sem nenhuma rotina. Ele quer saber a hora de tomar café, ele não quer comer na rua todo dia. Esse é o rotineiro que mora dentro de mim. Que precisa de uma disciplina do dia a dia para manter a saúde, o corpo físico cuidado, né? Se eu não escuto ele, eu fico num hotel sem possibilidade de cozinhar, por exemplo. Entende? Agora, como eu escuto ele, eu vou para um Airbnb, onde eu faço minha comida, onde eu consigo ir para o supermercado. Entende? Então, é um acordo, né, interno que precisa acontecer. Interessante isso. E aí, me lembra, porque hoje a gente tem as facilidades do online, e pensando até na viagem, quando eu fui no ano passado, eu fui para Milão pela primeira vez, eu sou nerd, né? Eu gosto de estudar tudo que eu vou fazer, eu gosto de estudar, eu estudo muito, leio muito. E aí, o que eu fui fazer? Fui pro YouTube para estudar sobre Milão. O que fazer em Milão, o que eu não posso deixar de ir. Eu passei 3 dias, aonde é obrigatório, onde não é, as ruas. Eu já tinha quase que decorado o mapa, sabe? Eu tinha olhado para tudo, vi os vídeos no YouTube, olhei o Google Maps, olhei tudo isso. E aí entrei no ChatGPT, que eu utilizo muito, né? Sou mentor também de inteligência artificial. Entrei e pedi um roteiro. Depois que eu já tinha estudado YouTube, e ele montou um roteiro, eu falei, cara, não é possível, parece que o GPT ouviu as minhas pesquisas do YouTube, porque ele me apresentou exatamente o que eu tinha pesquisado. Então, olha, você não pode deixar de fazer, me deu 7 coisas. E eu olhei e falei, cara, foi o que eu vi, maravilhoso. Mas também pode ser um vilão, por ser um facilitador muito poderoso. Como que você, Miriam, vê a inteligência artificial, a tecnologia, no mundo do autoconhecimento, do autodesenvolvimento? Então, a inteligência artificial, eu amo, né? Eu falo que eu amo viver neste momento da vida, né? Que momento, né? Que tem tudo isso, né? Quanta coisa, né, tá acontecendo. Só que, assim, a gente só tem que ter uma atenção que a inteligência artificial, ela é um ser, né? Vamos chamar de ser. E nós somos outro ser, entendeu? Então, a inteligência artificial é um robô, né? E nós somos, simplificando uma coisa complexa, e nós somos um ser divinamente humanos. Então, a gente tem uma divindade que a inteligência artificial não tem. Por mais, entre aspas, né, na lógica complexa que a inteligência artificial consegue fazer previsão, e aí alguns até podem chamar de intuição, isso aí não é intuição, isso é uma previsão dentro de um algoritmo complexo e de uma equação super complexa que a inteligência artificial consegue fazer. Tá? Então, ela consegue lidar com esse complexo. A gente está perdendo o simples, ao contrário da inteligência artificial. O simples é o divino. Então, a gente tem acesso a um banco de dados diferente da inteligência artificial. O nosso banco de dados é o campo divino. É essa divindade que mora dentro de nós. É de onde a gente traz a intuição. É isso que a gente está perdendo. Então, o perigo desse momento, né, por exemplo, não quero fazer dele um vilão. Em si. Né? Eu estou falando do momento. Né? O perigo do momento, da tecnologia, todas as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, é que daqui a pouco você está tomando um monte de suplemento, eu tomo também, entende? Mas a gente tem que ter a atenção de saber que nós somos humanos. A gente toma suplemento para facilitar a nossa vida, existe uma tecnologia, usamos a inteligência artificial, mas existe o nosso lado divino. Isso a gente não pode perder. Senão, daqui a pouco, você está trabalhando 16 horas por dia, não está dormindo direito, não faz atividade física e se entope de suplemento, porque a tecnologia desenvolveu. Mais um pouquinho você virou um robô. E aí você perde o quê? A tua conexão com essa divindade, que é de onde vem a nossa intuição. Perfeito. Perdeu a conexão com a divindade, perdeu a conexão com o que nós viemos fazer aqui. E aí você vê empresários incríveis, com uma inteligência genial, empreendendo negócios que dão muito dinheiro, que são negócios que levam os consumidores na direção da morte e não na direção da vida. Uau. É porque a pessoa perdeu a conexão. Entende? Nós viemos aqui para uma missão humana que significa se conectar com essa divindade, né? Então é humano porque é na Terra. Mas toda essa tecnologia, ela é para nos servir, obviamente, para a gente fazer a nossa missão, mas a gente só tem que tomar cuidado para não... Daqui a pouco nós estamos meio robô, meio humano, né? No meio da rua. Entendi perfeitamente.
Perfeitamente. Inteligência artificial, e há pouco a gente falou sobre a inteligência individual. Vamos falar mais um pouquinho sobre inteligência individual. Tá ligado ali no autoconhecimento, etc. Mas se você fosse resumir isso numa frase, num corte de 32 segundos e meio, fale sobre inteligência individual, porque acho que isso é importante. Inteligência individual é cada membro dessa equipe interna, dessa gigantesca equipe que a gente tem dentro de nós, tem uma inteligência, né? Só que a inteligência individual é quando você consegue fazer um escutar o outro. Um decodificar o que o outro está falando. Se aquele está com dor de cabeça, esse cara aqui sabe entender o que aquele cara está falando. Se esse cara aqui está com não vontade de fazer alguma coisa, se aquele outro cara ali sabe por que ele não está mais com vontade de fazer isso. Então, quando você está falando disso, você tem um corpo, um fórum lá dentro que se entende. E quando você consegue fazer isso equalizar dentro de você, isso é inteligência individual. É o quanto você sabe de você. Perfeito. E com certeza isso te ajuda a tomar melhores decisões, a não entrar em enrascadas e, consecutivamente, ter uma vida mais feliz, mais plena e etc e tal. E sempre conectado com esse lugar que nos diferencia de qualquer outro ser do planeta, que é a conexão com esse divino. A gente tem condição de acessar esse banco de dados, né? Então, isso eu acho que é o lado mais genial da inteligência individual. Perfeito. Muito bom. O pensamento. O que a gente pode dizer sobre o pensamento? Somos filhos dos nossos pais, que são filhos dos seus pais, e a gente vai rodar isso e vai acabar nunca. Eu fiz uma meditação uma vez, eu ouvi, na verdade, pela primeira vez, aquilo me impactou muito, e eu gravei uma meditação que era Perdoe Seus Pais. E é uma meditação guiada, tem 8 minutos, e ela faz um convite muito simples. E foi exatamente o que me impactou. O que eu penso sempre, Miriam, assim, me impactou profundamente, eu posso repassar, eu posso replicar, eu posso ensinar, o que eu posso fazer com isso? Para passar adiante, né? Para que eu seja um L, vamos pensar assim, né? Isso foi canalizado, isso continua, tem movimento. E aí essa meditação, ela dizia, se imagine com 4 ou 5 anos de idade, e busque na sua memória todas as vezes que você quase caiu, que você quase bateu a cabeça numa quina, e aí um pai foi lá e pegou, uma mãe foi lá e te segurou, quando você quase afogou, quando você colocou uma moeda na boca, alguém tirou correndo, todos os perigos que você passou e todas as vezes que você quase morreu, porque é uma criança que está andando. Eu tenho um Nil hoje que tem 1 ano e meio, e se bobear ele corre na piscina. E se ele entrar lá e ninguém vê por 1 minuto, a gente perde esse menino, sabe? Então, e eu fico olhando, esses dias a gente tava descendo a rua do condomínio, Miriam, e aí ele foi pegar a bola, e aí no que ele abaixou pegar a bola foi ele não, e ele tava indo com a cara inteira no cimento, assim, ele ia ralar muito. Eu peguei ele num passe de mágica ali, quase que nem o Tadeu lá do Fantástico, como um gato, sabe? Fui lá e peguei ele do nada, dei uma volta que eu quase caí de novo, aí ele ficou com um raladinho de nada aqui, levantou a cabeça e sorriu. Eu falei, nossa, ele não vai nem fazer ideia disso que aconteceu, mas acabou de ser, né, foi livre disso. E aí na meditação você se vê, e depois, aí vem a coisa de perdoar seus pais. Agora imagine o seu pai ou a sua mãe, ou os dois, no ano em que eles nasceram. E aí eu pensei, pô, meu pai nasceu em 1950. Pô, meu pai tinha 5 anos em 1955. Internet não existia, TV colorida. Como era a vida complexa naquele momento. E aí eu penso, pô, essa criança cresceu e virou meu pai. E aí meu pai me criou, e eu tenho os meus filhos. Tenho um filho de 23, tenho gêmeos de 11 e o Nil com 1. E eu fico calculando isso tudo, Miriam. E aí eu penso, quanto do que eu penso sou eu pensando? Quem pensou isso? Essa introdução toda o que é o pensamento para você, Miriam? Então, o pensamento para mim, ele é uma mistura de herança, né? De coisas que a gente foi condicionado, vamos dizer assim, das experiências que a gente viveu. Mas ao mesmo tempo também, uma partezinha muito pequena dele já é uma possibilidade para frente, sabe? Mas uma grande parte dele, tem até o Joe Dispenza que estuda muito isso, né? Ele é incrível, que fala muito disso, né? Que uma boa parte é coisa repetida,